Esta é uma manhã especial, estamos dentro do tema suficiente. Vamos ver se a gente consegue ler um texto. Eu vou abrir em Romanos capítulo 1, versículo 17, para começar. O tema de hoje é fé suficiente. Fé suficiente. Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Há uma força nesse texto impressionante. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E ela se revela com uma fé suficiente, porque é de fé em fé. Como deve o cristão viver de fé em fé? Como deve você caminhar de fé em fé? Como você deve avançar de fé em fé? Esse é o seu jeito de viver de fé em fé. O justo viverá por fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá na fé. Qual é a ideia? A fé é suficiente. Interessante que esse mesmo texto tem uma força em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Você vai lá para Hebreus e você encontra no capítulo 10, versículo 38, todavia o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Agora olha a força desse texto. Se retroceder, você não pode retroceder nenhum passo. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus tem uma palavra para mim e para você agora. Que a fé é o jeito de viver. Por isso eu vou dizer que a fé honra a Deus. E Deus honra a fé. Coloque a sua vida nessa categoria. Vocês sabem que estamos no mês da reforma, que é outubro. A reforma foi construída nesta expressão só, para dizer é suficiente. Somente a fé é suficiente. Essa foi a grande verdade da reforma. Usando o latim, os reformadores trabalharam com 4 frases fundamentais: sola gratia, isto é, só graça; sola scripturas, só a escritura, só a palavra; sola fidei, sola fides, só a fé; solus Cristo, só Cristo. Esses 4 pilares formaram os princípios fundamentais e os pilares da reforma. Só graça, só Bíblia, só fé, só Cristo. Com estes pilares você tem a chave fundamental dos reformadores. Este mês estamos trabalhando esses temas todos, mas para você ter ele bem claro na sua vida, que esses pilares que formaram os reformadores se tornaram categorias para a vida da igreja por mais de 500 anos. Para ser mais preciso, 505 anos. Nesses dias agora,
hoje, amanhã, estamos comemorando 500 anos. 505 anos. Só fé. E o eco mais forte daqueles dias de Lutero foi só fé. Por quê? Porque a fé é suficiente. As pessoas queriam acrescentar à fé algo a mais. Entrou a questão de vender indulgências. As indulgências acabaram por aí, mas criaram coisas novas. O diabo é bem criativo para dizer que é fé mais alguma coisa. Fé mais boas obras. Fé mais tradição. Fé mais razão. Fé mais experiência. Fé mais emoção. Fé mais dinheiro. Eu quero dizer para você que os reformadores descobriram algo mais fundamental: só fé. Somente a fé é suficiente. Qual é esta fé suficiente? Que tipo de fé é suficiente? Eu pergunto, para que ela é eficiente? Ela opera o que na sua eficiência? E numa terceira pergunta eu diria, por que ela é suficiente? Qual é a fé que é suficiente? Me ajude a pensar junto com você, olhando nesta categoria da fé, quais são as implicações disso? Porque alguém diria, a fé é suficiente, mas qual fé é suficiente? Jesus, ele conta para nós, quando ele fala do Apocalipse, nos Evangelhos, eu diria mais uma palavra escatológica de Jesus. Ele diz que o maior problema, um dos sinais, não diria o maior problema, mas um dos sinais que nós teríamos no final dos tempos era uma falta de fé. Então, que fé que ele está falando? Lucas capítulo 18, versículo 8, eu queria que você olhasse para esse texto e você observasse Lucas 18, 8, que o que Lucas está escrevendo quando ele diz o quê? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Um dos sinais críticos, apocalípticos, escatológicos que Jesus coloca, veja que não é uma interpretação, é uma afirmação de fé. Jesus está dizendo, está perguntando, será que quando ele voltar, ele vai encontrar fé? Mas que tipo de fé é essa que ele está falando? Qual é esta fé que não será encontrada? E de novo eu entro com a questão, qual fé é suficiente? É por isso que eu queria colocar essa pergunta de Jesus. Porque ele aponta que há uma crise mundial de fé genuína. Desta categoria de fé que é suficiente. Que fé é essa? Que fé é essa? Qual é esta fé que Jesus fala? É sobre isso que eu quero falar com você um pouco hoje. E aí trazer uma resposta, qual a dimensão onde ela é suficiente e por que ela é suficiente. Os reformadores tinham um teólogo na época chamado Melanchthon. Melanchthon foi o grande articulador dos conteúdos da fé dos reformadores. E é surpreendente que Melanchthon escreve justamente sobre a fé. E ao falar sobre a fé, ele mostra 3 tipos de fé. O latim, ele é mais rico nisso do que até a nossa própria língua, que nós criamos outras palavras. Mas Melanchthon diz que muitas vezes nós temos um tipo de fé que ele chamava de, no latim era chamado de notitia,
Então, quando alguém encontrava a palavra eu creio, ele podia estar dizendo eu creio tipo notícia. É uma fé. Só que é uma fé muito rasa. Fé notícia é o seguinte: eu acredito porque ouvi falar. Por exemplo, você crê em Deus? Notícia. Eu ouvi falar de Deus. Você crê que Jesus ressuscitou? Notícia. Muita gente tem uma fé notícia. Uma fé que não tem raízes, não tem profundidade. É isso que Melancton fala. Esta fé não é salvadora. Fé notícia não é suficiente. Interessante. Com isso nasceu a palavra notícia, em português. Notícia. E você começa a acreditar em notícia. E notícias. Hoje nós estamos pior ainda, que é o fake news, que é notícia mentirosa. Tem gente que acredita, aí piorou ainda. Mas notícia é um tipo de fé. Quantos creem em Deus realmente ou só notícia? Lembra dos dois do caminho de Emaús? Você não ouviu falar das coisas que aconteceram? Hoje de manhã ficamos sabendo que umas mulheres foram ao túmulo e ele ressuscitou. Eles não criam nisso. Notícia. Ouvimos a notícia. Aquilo não tinha raízes dentro deles. Não era realidade. O grande problema nosso é criar na igreja uma fé notícia, dizia Melancton. Aquilo vai ficando um conteúdo na mente, mas não tem raízes na totalidade da vida. O que é fé? Fé dinâmica, fé autêntica, fé real, fé suficiente. Ouvi dizer, é mais ou menos assim: eu acredito que Deus existe. Notícia. Você crê que Deus existe? Pode chegar na rua e perguntar: você crê que Deus existe? Eu creio. O sujeito está lá metido no pegar, eu creio. Notícia. É isso que Melancton diz. Essa fé não é suficiente. O segundo tipo que ele falou, que é a fé ascensus. O que é ascensus? Assentou na tua mente. Você reconhece. Você articulou mentalmente. Você tem um conteúdo lógico. Talvez você tenha até um conteúdo filosófico sobre o assunto, ideológico sobre o assunto, tradicional sobre o assunto. Então aquilo já se tornou esse acredito algo mais profundo sobre, porque já dominou você, mas ainda não é suficiente. E aí que Melancton dá mais um passo, e ele fala da fé fidúcia. Sabe o que é fidúcia? É confiança plena. Sabe o que é fidúcia? É entrega total. Você crê, fidúcia, dizia Melancton, quando você é capaz de render-se totalmente àquilo que você crê. Se você não se entrega, é porque você ainda não crê. Se você não se rende com totalidade, é porque você ainda não crê. Não é fidúcia, é só ascensus, notícia, mas não é totalidade do ser. Fé, fidúcia, é confiança plena. Confiança plena. É mais ou menos aquela história que eu já contei uma vez aqui, mas agora eu lembrei dela. O sujeito estava passando em cima do Niágara, num cabo de aço, e ele perguntou para todo mundo: vocês acreditam que eu posso passar com um carrinho aqui? Ele passou com um carrinho, todo mundo levantou a mão, né? Aí ele colocou um peso, e disse: você acredita que eu coloco um peso? Todo mundo levantou a mão. Ele passou com um saco de cimento. Você vê, todo mundo tem notícia, vocês estão ouvindo isso agora aqui. Quem estava lá reconheceu, ele faz mesmo.
Tudo bem, eu consigo passar um peso aqui. Quem quer entrar aqui no carrinho, eu vou passar com você dentro. Ninguém. Porque entrar no carrinho é fidúcia. Tem muita gente que diz: eu creio que Cristo salva. Eu creio que Cristo morreu na cruz. Então entra no carrinho. Isso é fidúcia. Crença total. É a criança quando o pai diz pula, e ele pula. Porque é fidúcia. Tem hora que eu vejo as crianças fazerem cada coisa. Mas se o pai falar vem, ele vem. Ele pula de cima do guarda-roupa no colo do pai. Fidúcia. Esse é o tema glorioso que o Espírito Santo vai começando trabalhando em nossas vidas. A plenitude da vida de Deus. Fidúcia. Os 2 discípulos de Emaús, preste atenção. Jesus cita um profeta. Jesus vai falando da palavra. Veja, fé é render-se a Cristo. Fé suficiente é render-se a Deus. Fé é confiança. Os 2 discípulos de Emaús, eles sabiam. Daí eles ouviram a palavra, ficou ascensos. Mas tem hora que os olhos se abriram e eles saíram correndo para Jerusalém. Agora virou fidúcia. É realidade. É entrega. É render-se a Deus totalmente. Eu quero convidar você a pensar. Deixa eu raciocinar aqui com você. Um dia Jesus disse, e citando o profeta, eu quero que solte ali no texto, Isaías capítulo 29, versículo 13. 29 e 13 de Isaías. Olha só o que diz o profeta. E Jesus vai citar esse texto. O Senhor Jesus disse, visto que o Senhor disse aqui, o profeta falando, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios, me honra. Mas o seu coração está longe de mim. O que falta aí? Fé, fidúcia, fé real. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Eles estão obedecendo com ascensos. Maquinalmente aprendeu, virou uma máquina de aprendizagem. É uma coisa que virou um hábito de ficar ouvindo. Eu quero que você olhe para esse texto e diga: Senhor, muda o meu coração. Eu preciso deste coração com uma fé genuína. Que a realidade da tua palavra, da tua realidade em minha vida, não seja apenas um falar de lábios, não seja apenas uma articulação mental maquinada, não seja uma produção de repetição de ideias. Senhor, eu preciso deste coração perto de ti. Esta fé genuína, esse entregar-se, esse depender, este ouvir a voz do Espírito, este caminhar com o Senhor, este ouvir o Espírito Santo dia após dia. E eu pergunto a você hoje, para que é suficiente? Para nos pôr a caminho. Você lembra de Abraão? Como eu gosto do texto de Hebreus 11, 8, onde diz que Abraão foi. Eu estava pensando nesse texto aí quando eu falei do 29, eu queria que eu citasse também Mateus 15, 8 e 9. Mateus 15, 8 e 9, para vocês verem como Jesus usou esse texto. Eu queria que é 15, 8 e 9. Este povo honra-me com os lábios. É 8 mesmo. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vamos ver o 9, o que diz. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. O coração está longe, falta fé genuína. A minha pergunta é, para que é suficiente? Eu vou para Hebreus 11, 8.
Eu gosto de pensar sempre em Abraão, em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Isso é realidade. A fim de ir. E eu quero dizer a você, para que é suficiente a fé? Para colocar em movimento a sua vida. Para colocar a sua vida em ação. Deus honra a fé. A fé honra a Deus. Deus honra a fé. A fé honra a Deus. Deus honra a fé. A fé honra a Deus. A fé glorifica a Deus. Deixe-me dizer algo a você. A fé coloca você a caminho. A fé coloca você a caminho. A fé coloca você em direção à vontade de Deus, ao projeto de Deus, ao querer de Deus, ao que Deus pensa de você. A fé coloca você em direção à vida que você ainda não viveu. A fé coloca você em direção às possibilidades que você ainda não teve. A fé coloca você numa outra dimensão. Eu diria mais, a fé, ela é suficiente para nos salvar. Romanos capítulo 5, versículo 1, é um texto que eu vou usar mais uma vez aqui, mas eu quero já citá-lo mais uma vez. Olha o que o texto diz: justificados mediante a fé temos paz com Deus. A fé é suficiente para salvar você. A fé é suficiente para salvar. Mediante a fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. A fé leva você à paz com Deus, à salvação em Deus. A fé, essa fé é maravilhosa porque a fé, ela é poderosa para nos curar. Eu gosto de Atos capítulo 9, versículo 34, Atos 9, 34. Olha o que diz esse texto, 9, 34. Ela é poderosa para, a fé é suficiente para trazer cura. Enéas, Jesus te cura. Outra tradução diz, Jesus te dá saúde. A fé é suficiente para trazer saúde. Nesta hora eu quero dizer, Senhor, gera uma fé que gera saúde em nós. A fé é suficiente para trazer esse projeto. Jesus te cura, Jesus te dá saúde. A fé é suficiente para trazer salvação na sua família. Atos capítulo 16, versículo 31. Crê. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Traz salvação para você e traz salvação para a sua família. Tu e a tua casa. A fé muda sua família. A fé muda sua vida. Senhor, mas dá-nos esse tipo de fé de confiança. Não esse fé por ouvir dizer. Não é só pegar esse texto na caixinha da promessa e fazer dela uma notícia. Nem pegar esse texto como um ascenso, mas como confiança. Senhor, como que eu posso ter essa fé profunda que geralmente eu penso nela, mas eu quero que isso seja uma realidade. Crer no Senhor Jesus. Senhor, gera essa fé profunda, essa fé que Melancton falou, essa fé que é confiança total, que é entrega total, que faz eu entrar no carrinho de Jesus e atravessar rumo à eternidade. Fé genuína, fé real. Então, para que é suficiente? Então, há muitas outras áreas que você pode pensar, procurar na palavra, mas ela é suficiente para colocar você a caminho do propósito de Deus, para salvar, levar você à justificação pela fé. É possível para você receber cura, é possível para você mover-se nessa dimensão. A fé é suficiente. Esse nível de fé é suficiente. Tanto que Jesus disse, se você tiver fé que tamanho de um grão de mostarda, é suficiente. Por quê? Porque a fé é confiança plena. A fé confiança plena é tremendo. Nós não precisamos ter fé na fé. Eu estou falando sobre a fé, mas não quero que você creia na fé. Fé só funciona se for fé em Deus. Tem gente que não funciona as coisas para ele, porque ele tem fé na fé.
Tem gente que fala assim, eu tenho muita fé. Aí ele está tendo fé na fé. Ele tinha que dizer, tenho muita fé em Cristo, fé em Deus, fé na palavra de Deus, fé no que Deus diz, né? Porque senão você começa a ter fé na fé, e fé na fé não funciona. O difícil é quando você tem fé na fé do outro. Ora por mim aí, pastor, porque você tem muita fé. E eu começo a crer na fé do pastor, em vez de crer em Deus. Aí eu estou esperando aqui na fila, porque que o senhor tem que orar por mim, porque o senhor tem muita fé. E as pessoas, em vez de focar no Senhor, focam na fé. E aí não funciona. Porque glorifica a pessoa em vez de glorificar a Cristo. O Senhor muda nosso foco de fé. Uma fé em Cristo. Jesus disse, pode ser o tamanho de um grão de mostarda, é suficiente. Deixe-me dizer algo numa frase só. O que você precisa não é tanto de uma grande fé, mas é de fé num grande Deus. A questão não é quanto é o tamanho da sua fé, mas qual é o tamanho do seu Deus. Quanto você crê neste Deus é uma realidade, mas quanto a realidade deste Deus é real em você, e eu creio. Você pode até dizer, minha fé é pequena, mas meu Deus é grande. Pronto, já mudou tudo. Mudou o paradigma. Agora tem gente que inverte, né? Assim, não, Deus vai fazer porque minha fé é muito grande. Aí diminuiu Deus e cresceu a fé. Aí não funciona. É melhor você dizer, Senhor, minha fé é pequena, mas o Senhor é grande. E o Senhor está no trono. E o Senhor move. Então eu posso dizer agora, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Deixe o Espírito de Deus operar em você, na mente, na vida, nas emoções, em todo o seu ser. Senhor, me ensina a ter esta fé que é suficiente, que é genuína. E aí eu termino com essa frase, com essa pergunta: por que é suficiente? Eu vou dizer por quê, porque ela honra a Deus, porque ela honra a Cristo, porque ela honra o Espírito Santo. E é por isso que Deus honra a fé. É por isso que Ele, é tão maravilhoso isso. Eu não peguei o texto, mas eu lembro de cor, capítulo 12 de Hebreus, onde do capítulo 12 diz assim: portanto também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E o versículo 2, olha como que ela é chave: olhando firmemente, olhando firmemente, olhando firmemente para o autor. E aí eu descobri a fé genuína. Ele é o autor da fé genuína. Ele é o autor e Ele é o consumador. Então mostra que a fé é crescente. Porque se Ele é o autor, Ele é o consumador, é porque ela está em movimento em minha vida. Ele é autor. Ele é o que começa e Ele é o que conclui. O Senhor é autor da minha fé. A minha fé não é produto do que eu mesmo criei, mas Deus, em sua graça, veio ao encontro. Interessante que a Bíblia em Efésios também diz, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, isto não vem de vós, isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele é o autor e consumador da fé. Senhor, dá-me esta fé, gera em mim esta fé. O Senhor é autor e consumador da fé. O Senhor suportou a cruz. O Senhor está à direita do trono. Eu quero dizer a você que a fé é suficiente, porque Cristo está envolvido nela, operando em você. O Espírito Santo está envolvido em nós. Chega até o ponto na Bíblia que diz que tem o dom da fé.
está faltando na igreja dom da fé, né? Você crê de forma sobrenatural. Tem gente que assusta com o que alguns creem, mas há pessoas que têm o dom da fé também. Além da fé, o dom da fé. Fé é suficiente. Jesus deixou que é suficiente, porque basta um grão de mostarda. E tem mais, olha que a Bíblia diz: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A fé ativa é suficiente, porque Deus é poderoso. Não é a sua fé que é poderosa, é Deus que é poderoso. Minha fé é num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço. O que eu peço, a minha fé não é o limite, né? Eu estou orando ao Deus que é infinitamente mais poderoso do que eu posso pedir, ou pensar, ou imaginar do que Ele pode fazer. Por isso a fé é suficiente, porque eu estou envolvido com Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais, infinitamente mais. A fé semeia milagres, ela é suficiente. É o que Jesus disse: basta um grão de mostarda de fé. Uma frase que eu anotei aqui nas minhas anotações, que eu quero que você grave: a fé cria possibilidades. A fé cria possibilidades onde não há. Ela é suficiente para criar possibilidades. E quase terminando agora, mas eu quero citar uma frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho, para aqueles que não conhecem muito, ele é daqueles homens que só nasce um cada 1000 anos. Agostinho, olha o que ele escreveu: ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Consegue gravar isso agora? Porque isso é forte demais. Talvez você queira que eu dite para você, porque é muito forte. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Você está pronto a assinar? O Senhor pode escrever o que o Senhor quiser sobre a minha vida, sobre a minha saúde, sobre a minha realidade, sobre a minha família, meu futuro. Eu assino e o Senhor escreve. Está pronto a isso ou não? Fé é suficiente. Fé é suficiente. Qual fé? Fé confiança. Fé fidúcia. Fé que entrega. Para quê? Para nos alinhar com as bênçãos. A fé alinha você com as bênçãos, com as vitórias. Repito mais uma vez, não queremos na fé, mas no Deus vivo. E terminando com Romanos 5:1. Romanos 5:1. O texto diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A fé mantém você na cruz da vitória, e a fé coloca você no trono, porque o seu destino é o trono.
a igreja caminha em direção àquele que está sentado à direita do trono. Ele disse: para que onde eu estou, estejais vós também. Ele está dizendo: crede, creia em Deus, creia também em mim, coloque fé, para que um dia, onde eu estou, estejais vós também. A fé coloca você no seu destino, o trono. Feche seus olhos. Pai, é suficiente. Obrigado pela tua palavra. A fé é suficiente. A fé é suficiente. A fé em Cristo. A fé na tua palavra. A fé no Senhor. O Senhor é autor e consumador da nossa fé. Queremos colocar a nossa fé em tuas mãos. O Senhor é autor dessa fé, o consumador dessa fé, o sustentador dessa fé. E o Senhor nos coloca com uma promessa, com eco na eternidade. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Jesus, pelo poder de Jesus. Enquanto estamos orando pelas pessoas que estão aqui, as que estão ali me ouvindo, que sejam curadas em nome de Jesus. Haja vida, saúde e cura em nome de Jesus. Haja salvação neste lar. E dizemos, como o Senhor disse através dos seus apóstolos: Jesus te dá saúde. E você diz: eu recebo em nome de Jesus Cristo. Jesus traz salvação na sua família. Jesus traz solução e possibilidades. E você diz: eu recebo. Para a glória do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, eu recebo em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz: amém.